Bom, vamos demonstrar através do software Phoenix TM ThermoView Plus, que também será válido para o Phoenix TM ThermoView Finishing, a divisão do gráfico em zonas, como construir, né? Vejam, eu vou mostrar aqui o gráfico sem as zonas, tá? Como é que eu vou construir um gráfico por zonas. Por que é interessante fazer o gráfico por zonas? Porque na hora de ter o máximo, mínimo e média, você consegue ter a análise por zona, já pela divisão que você tem aqui. Então o que eu vou demonstrar para vocês é como é fácil fazer esse tipo de divisão, tá? Então a primeira coisa muito importante é você saber com exatidão o comprimento de cada zona, tá? Através do comprimento dessas zonas você consegue fazer a divisão corretamente e também saber a velocidade da linha, senão essas linhas de zona não se encaixam corretamente no gráfico, você vai ter imprecisão. Essa parte de baixo aqui são pequenas características que nós chamamos, queimadores, termopares, pode ter ventilador, são pequenos indicadores disso aqui, só para acrescentar algo a mais ao relatório, ok? Então eu vou vir aqui em base de dados do perfil e o que eu vou explicar, né, na verdade é biblioteca de estufas, então esse aqui, e definições de biblioteca. São esses dois aqui que eu vou definir a partir de agora. Bom, escolhido qual é o gráfico que vamos fazer as divisões, né, aqui na base de dados do perfil, eu vou agora criar a biblioteca de estufa, eu vou criar as divisões, né? Então eu venho aqui em biblioteca de estufas, vou vir aqui na listagem e vou pedir acrescentar novo, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, solubilização. Esse é o nome do meu forno, uma estufa contínua, ok? E eu vou nomear a zona 01 com um comprimento de 5 metros. 5 metros. Aí vou acrescentar a zona aqui, adicionar zona 2 vai ter 12 metros. Zona 3 vai ter zona 03 vai ter 1.2. Então é importante que tem que ser ponto e não vírgula, tá? É 1.2. Ok, vamos lá, 1.2 e o próximo vai ser zona 4. O comprimento da zona é de 3 metros. Isso vai me totalizar um forno de 21,2 metros, tá? Então, depois de colocado todos esses dados, se eu quiser, eu posso definir características, que seriam quais são os queimadores, etc. Eu venho aqui com o mouse e vou definindo queimadores, outros acessórios, ventilador, termopar e assim sucessivamente. Eu vou criando aqui só para umas referências aqui. Pronto, tá bom. Aí eu venho aqui, final, criei, final. Note que nada apareceu ainda porque falta definir a velocidade. A velocidade vai em definições de biblioteca. Eu venho aqui, vou selecionar que eu quero acrescentar um novo. Tá? Eu vou colocar também aqui solubilização, poderia ser outro nome, coloquei o mesmo. Tá? E agora o importante é eu selecionar a estufa certa. A estufa certa é solubilização. Qual é a velocidade? 4 metros por hora. Se fosse 4,5, 4,5. Teria que colocar o ponto, não vírgula. Tá? Dou OK aqui. Já me aparece a divisão que eu fiz. Os ajustes de temperatura, essa aqui é 400, esse aqui que seria os set points, né? 525, 80
e 160. E se eu quiser aqui, eu posso acrescentar uma tolerância. Não precisa ser igual para todo mundo, eu vou colocar igual só para ficar um padrão. Então, colocar mais ou menos 10 graus. E aqui eu seleciono se eu quero que apareça as temperaturas máximas, quero que em todas, poderia até inclusive colocar algumas eu não quisesse saber, que eu vou colocar tudo, então eu vou clicar aqui em tudo, quero saber o tempo, não me interessa a temperatura mínima, mas eu quero a temperatura média, então vocês vão ver que na minha análise não vai aparecer a temperatura mínima, se eu quisesse que aparecesse era só clicar aqui. Estou removendo de propósito. Então, defini tudo. Né? Novamente, não aparece nada, porque apesar de eu ter definido, eu não salvei esses dados. Então, eu tenho que vir aqui, duplo clique no gráfico que eu estou selecionando, selecionar processo, a estufa, qual é ela? Solubilização, qual é a definição? Solubilização. Não esquecer de clicar o atualizar em todos eles e dar o OK. Fica a divisão todinha aqui certinho. Inclusive estão aqui as características, né? Aquelas características do forno, né? Termopar, queimadores, etc. O importante é que a hora que eu for no máximo, mínimo e média aqui, tá? Eu tenho, se eu tirar aqui não aparece nada, na hora que colocar por zona vai aparecer o máximo, a média. O máximo, a média. Veja que não tem o mínimo aqui porque eu não quis, né? Uma outra coisa importante, vocês estão vendo que aqui está O. O quer dizer que ficou do início do gráfico até o ponto que ele encontrou o máximo, tá? Então, do início do gráfico, se você clicar início por zona, esse O vai mudar para Z e aí passa a ser a partir da referência da zona, tá? Então, a partir não mais do zero aqui, mas sim a partir do início da zona para cá. Então, do início da zona para cá, início da zona para cá. Se vocês notarem aqui a zona 4, quer ver, ó, o Z está dando que é 1 minuto e 5. Quer ver agora eu mudar aqui, ó, 4 horas e 34. Então 4 horas e 34 é que vem do zero até aqui, tá? E se eu fizer pela zona, é somente após 1 minuto e 5 segundos da primeira zona ele já encontrou o máximo, ok? Então é dessa forma que a gente trabalha com biblioteca de estufa e definições de biblioteca. Com isso você configura as zonas de um gráfico, qualquer gráfico.